Olá, olá, boa tarde a todos. Situação, a Lígia está chegando. Sejam todos Oi, bem-vindos. Oi, Lígia, tudo bem? tudo. E você, querida, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Agora de volta ao ar. Pois é, né? Oi, pessoal, boa noite. A Rosa ficou sem internet aí nesse final de semana. Aí tá de volta online. Muito Tudo bom. bem? Então, todo mundo chegando para a gente fazer a nossa meditação. Com um super Olha só. tema. Sim, eu queria hoje comentar, inclusive, que hoje é um dia que tem uma característica especial, diferenciada, porque no calendário maia, o dia de hoje era chamado o Dia Fora do Tempo. E nesse dia era um feriadão, era um grande festival em que as pessoas não trabalhavam e ele era totalmente dedicado às artes, não é? E por isso a nossa criatividade de responder à vida, né? Porque Uhum. a arte nos provoca essa possibilidade da gente ser criativo na vida mesmo, né? Na nossa vida pessoal e coletiva. E aí, a partir de amanhã, começava o ano novo maia, na cultura deles, né? Uhum. Então, a gente vai poder usufruir hoje também, eu acho que dessa energia da criatividade, do novo, da valorização da arte, né? Que esse povo nos deixou de legado, né, Rosa? É, Assim, com né? certeza. É incrível toda a sabedoria deles, né? Não é? Coisa Nossa. muito impressionante, né? Aquele calendário e tudo, e enfim, tudo que eles deixaram. E né, tinham essa valorização assim desse dia. E era como se para começar o ano, né, tinha essa celebração, né? Celebrava-se a arte para então poder começar o ano. Opa, Nossa, que maravilha! Imagina a gente comemorar um ano novo, trazendo a criação para perto da gente, né? A criatividade é você entrar sim. em um outro nível, uma qualidade outra, né? É. Porque Então, vamos ótimo. aproveitar e surfar na onda dos maias hoje, né? Para nos inspirar aí a semana e os tempos, né? E lembrar que quando a gente fala na Terra de Judá, de meditar, a gente está falando de silenciar, não é? Sem ficar obsessivamente procurando não pensar, e sim silêncio, ficar com você mesmo. E se um pensamento vier, deixa ele passar. Né? Como a gente sempre diz, né? Mas a respiração ajuda. Se a Uhum. gente tiver alguma dificuldade, a gente pode é, ficar observando a nossa respiração, a gente sentir que a cabeça está a mil por hora. Mas o simples fato da gente parar já é um ato revolucionário nesse mundo acelerado, né? Então, estamos na nossa hora? Estamos. Estamos. Então, olha só, nosso tema é de trabalho pessoal e coletivo na Terra de Judá, é sempre inspirado, né, pelo céu astrológico das segundas do dia de hoje, às 18 horas, aqui no hemisfério sul. E esse céu, na verdade, sempre mantém muitas características semelhantes lá para o hemisfério norte também. Então, a gente escolhe um tema que está expresso nesse céu. E nós já sabemos também, né, que os assuntos constelados no céu astrológico também se constelam dentro da nossa psique individual, de cada um de nós e da coletiva. Então, nesse momento, agora que a gente está aqui juntos, não é? O céu astrológico está assim, ó, vou ler para vocês como é que ele está. Nós temos a Lua, Vênus e Lilith em Câncer, Marte, Urano, nó do norte em Touro, na casa 4, que é a casa referente a Câncer. Portanto, a energia canceriana está muito evidenciada. O Sol se encontra em Leão, em oposição a Plutão.
o ascendente é Aquário e o meio do céu é Escorpião. Então, o tema do dia de hoje, da nossa semana toda até o próximo domingo, não é? Fala assim, vou falar aqui o texto dele, inspirado nesse céu. É um dos aspectos que esse céu coloca de maneira muito forte. Família, um corpo em transformação. O comentário que sempre vem no texto referente, né, ao tema diz assim: acolher, nutrir, referenciar, confrontar, diferenciar e liberar. Eis o caminho que leva um bunker emocional se transformar em um campo afetivo liberador. Isso aqui diz respeito à família. Então eu vou comentar um pouquinho, porque esse tema é um tema que pega na nossa vida, de todos. Então, vamos lá. Aqui na Terra de Judá, nós já percebemos, né, gente, que a razão fundamental de cada um de nós estar aqui nesse planeta, né, é o desenvolvimento individual da nossa consciência, de forma que cada pessoa consiga ir gradativamente, cada vez mais, expressando a sua essência, até conseguir expressá-la completamente na sua vida, o tempo todo. Nós chamamos esse processo de propósito ou de o Dharma de cada um, não é? Quem está sempre com a gente sabe disso. E também sabe que não há nada mais importante do que cada um cumprir o seu propósito encarnatório, então. É para isso que a gente está aqui. Não tem nada mais importante do que a gente se dedicar a realizar isso. Nós também sabemos, e eu só queria relembrar, todos nós, né, que a única maneira do ser humano conseguir amar com A maiúsculo, sem estar contaminado pelas carências, pela escassez de si mesmo, porque a gente pode, né, viver na escassez da gente, na nossa vida, para a gente não ter o nosso amor contaminado pelas inseguranças e por muitas outras dificuldades, tudo isso vai depender do quanto nós conseguimos manifestar essa nossa essência pessoal na nossa vida, né? Então, o propósito da vida de cada um de nós é a manifestação da nossa essência pessoal para que a gente possa amar de verdade, amar plenamente. Não é? Porque a gente geralmente chama de amor uma coisa que mistura afeto com um monte de dificuldades nossas. Bom, então não dá para a gente desejar, além da nossa vida pessoal, uma sociedade mais justa, mais respeitosa, mais valorizadora das diferenças, sem que um grande número de pessoas esteja bem consciente, manifestando a sua essência. O que vai, na verdade, muito além de se tentar ser uma pessoa boa. Manifestar a nossa essência vai além disso, né? E a gente já sabe que o mundo e o Brasil, através dos problemas que vivemos, explicitam, não é? Que sem essa consciência, para que permita a manifestação da essência, a gente não consegue uma vida coletiva, além da nossa pessoal, também digna, né? Mas o que a família tem a ver com isso? Tudo, né? Tudo porque, né, se nós somos seres humanos em transformação, as famílias no mundo também estão em transformação, né? E é importante a gente saber que à medida que o ser humano caminha evolutivamente, as famílias também o fazem e vice-versa, porque nós crescemos com a nossa família, a família cresce com a nossa ação também, e a gente já vai esmiuçar isso mais um pouquinho. Então, é um processo simultâneo, né? O nosso crescimento pessoal e o da nossa família. Bom, a estrutura familiar está sempre relacionada, gente, com o nível consciencial dos seus membros. Vou repetir, porque isso é de suma importância. A estrutura familiar sempre está relacionada com o nível consciencial dos seus membros. Bom, a gente chega aqui através de outras pessoas, né? O pai e da mãe, que eu acho que é para logo ficar claro que nós estamos todos interligados, senão a gente nem existiria, começo de conversa.
né? Bom, além disso, as famílias mais primitivas, eu acho que é assim, na medida que a gente vai evoluindo em termos de consciência, né, as famílias vêm também. As famílias mais primitivas, elas tinham a função de acolher as pessoas, de nutrir, literalmente, né, caça, coleta em floresta, de ensinar algumas coisas para poder viver e proteger os seus membros. A família tinha a função de garantir a sobrevivência física. Isso tudo se manteve, né? E nós, seres humanos, evoluímos e a família evoluiu para ter a função também de permitir que força de trabalho e de defesa de bens materiais fossem guardados, digamos assim, que a força de trabalho fosse maior, né? As pessoas se multiplicavam na família e defendiam os bens materiais, portanto, já voltado muito para o trabalho, mas sempre a família ligada a essa ideia da sobrevivência física material. Aí evoluímos todos mais um pouco, né? E isso fez com que a família também evoluísse, né? Para ser um núcleo de afetos, um núcleo afetivo e para oferecer uma certa sensação de segurança emocional, tanto no nível afetivo, quanto se ir para o mundo, né, com uma certa segurança. E a família passou, então, nesse momento, a se constituir esse órgão, digamos assim, de proteção e defesa. Por isso que a gente chamou de bunker lá em cima, porque bunker é uma coisa que as pessoas se escondem para se sentir protegidas e é uma coisa muito forte. E aí o que aconteceu com o processo familiar foi exatamente para muitas pessoas, a maioria das pessoas, né, a família se tornar esse bunker emocional mesmo, de proteger emocionalmente a pessoa da vida, do mundo, né, e dela fazer contato com ela mesma. Então, se fez um certo pacto inconsciente, que nesse pacto eu acho que foi dito e continua sendo dito em muitas famílias o seguinte texto, assim, é como se fosse um contrato, né? Vou falar o texto entre aspas, assim, olha, aqui nessa família nós repetimos as coisas, todos nos controlamos, todos vivemos a serviço de manter a família, passamos por cima das nossas diferenças para que a família se mantenha, mas apesar disso tudo, em troca, nos sentimos mais seguros porque estamos todos juntos coladinhos. E, além do mais, cada um de nós vai ter sempre a quem responsabilizar quando as coisas não dão certo. Também, com essa família, né? A família passa a ser a culpada de todas as questões. A maioria das pessoas no mundo, infelizmente, ainda vive a sua experiência familiar a partir desses níveis conscienciais de sobrevivência, de defesa em relação ao mundo, de se sentir emocionalmente protegidos, não é? Só que já há bastante tempo, as nossas demandas evolutivas, determinaram que a estrutura familiar de cada pessoa seja completamente vinculada ao processo do cumprimento do propósito de cada membro da família, que é a expressão do ser essencial de cada um, como a gente falou antes. Então, a família é completamente vinculada à realização do Dharma de cada um de nós. Hoje, isso ainda é vivido de forma muito inconsciente pela maioria das pessoas, então, a gente sabe disso. E é exatamente o que atrasa o nosso processo, né? E é responsável ainda por muita tristeza e muita dor. Porque quando a gente não compreende isso, a gente fica lá na família bunker, se protegendo da vida, de tudo, né? E culpando a própria família. E fica nisso, né? Então, se a gente fica nesse estado, que é um estado mais primevo, de evolução, nós ficamos esperando que a nossa família seja um núcleo de amor, de harmonia, que ela não vai ser. Porque a missão dela, a missão da nossa família, no nosso nível consciencial, como eu já disse há bastante tempo, inclusive, é outra, né? Ainda que haja afeto, carinho,
além de proteção, nutrição e referências educacionais, porque tudo isso a nossa família dá, na maioria das vezes, algumas não, mas a maioria das vezes dá, né? É, temos algumas exceções. Mas, além disso tudo, né, a família tem uma função psicoespiritual, então, enorme, que é de confrontar, de promover um confronto, a nossa diferenciação e também promover a liberação. Confrontar, diferenciar e liberar é também a função psicoespiritual da família. E por que, Lígia? Por que, Rosa? Porque a família vai ser a primeira situação na nossa vida, de cada um de nós, que os nossos temas mais importantes de desenvolvimento de consciência, de integração das nossas dificuldades ao longo da nossa encarnação todinha, dessa encarnação aqui, vão aparecer, né? E a família, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com a estrutura que ela tem, vai fazer com que a gente se confronte com esses temas, que geralmente a gente tem muita dificuldade. Por isso que precisa do confronto. A nossa tendência, a gente vem com um pacote de dificuldades desenvolvidos em outras vidas e a gente tem a tendência de querer não tocar naquilo que aquilo dói, dói mesmo, é verdade que dói. Então, a família tem, sem saber, né? Os membros de uma família não sabem que estão fazendo isso, mas vão nos trazer situações que muitas vezes nos desagradam, que nos machucam, mas é exatamente para nos confrontar. Com esse confronto, os temas de trabalho, então, que trazemos, né, ficam na nossa frente para a gente encarar, exatamente como espelhos. Isso nos faz sofrer, sim, é verdade, às vezes por anos, até que a gente não aguenta mais as dificuldades, né? Isso obriga que a gente vá procurar alguma ajuda. E aí nós podemos começar a nos trabalhar psicologicamente, vamos começar a nos diferenciar da família, a perceber que nós somos diferentes dela, a perceber que elas estão apenas confrontando com os nossos temas. E por isso mesmo, o mais importante de tudo é que nós começamos a nos diferenciar daquilo que não corresponde à nossa essência, mas que se desenvolveu, como eu disse antes, em nós, né? Em outras encarnações, e a gente não conseguiu integrar aquilo e trouxe, e veio influenciando, às vezes, por muitas e muitas experiências, o nosso comportamento. Às vezes, várias encarnações anteriores, a gente ficou preso naquilo. E aquilo se torna um obstáculo à realização da nossa vida em várias áreas, inclusive completamente, então, a manifestação da nossa essência, do nosso propósito. A gente fica no estágio regredido. Então, gente, nessa semana, e sempre, essa semana é um convite maior, mas sempre, nós precisamos nos perguntar o que essas dificuldades com a família estimulam que eu desenvolvo em mim ou me convocam a ser e a agir completamente diferente. O quê? Bom, para caminhar mais um pouquinho, hoje o assunto é longo, né? Porque família é um assunto longo, então, né, vou dar um exemplo banal para ficar mais consistente. Por exemplo, se eu nasci numa família muito controladora, que me irrita porque me controla, né, eu provavelmente, é provável, pode ser que tenham outras razões, mas uma muito comum é porque eu preciso saber e reconhecer os meus medos e as culpas que eu trago, que me habitam, né? E que me dão uma sensação de impotência diante do mundo e que me fazem ser muito controladora também. Porque eu fico querendo me controlar para que eu tenho medo que não dê certo, então que tudo dê certo, que eu não erre de jeito nenhum. Para me proteger do quê? Do fracasso, do erro, do que os outros achem que eu não valho tanto assim porque eu errei ou porque alguma coisa aconteceu com um resultado que não foi tão bom. Então, aquela família controladora está pedindo que eu descubra em mim o quanto eu me controlo. Bem, o que eu quero dizer? A gente fala isso quase sempre na Terra de Urdá. Mas quando nós vivemos a nossa família a partir desse prisma
não é? Nós vivemos, então, a sexta função da família, que é exatamente aquela função de liberar. Tudo isso vivido, quando a gente olha o que eu preciso desenvolver em mim, em vez de ficar culpando a família ou mergulhado nela, amalgamados nela, né? Tudo isso libera a nossa potência de realização. Porque nós integramos, a partir desse processo, algo em nós que nos prendia no menos que nós podemos ser. Agora, quando nada disso acontece, nós continuamos usando a nossa família como aquele bunker emocional, que aparentemente, porque é só aparentemente, que ele nos protege das dores da vida, mas cedo ou mais tarde a gente vai perceber que a gente não conseguiu realizar um monte de coisa, porque a gente vai permanecer num estado primitivo e imaturo, e por isso a frustração da vida será certa. No fundo, a gente vai ficar culpando a família pelas nossas frustrações, e muitas vezes a gente fica narcisicamente se achando bem melhor do que os nossos familiares, mas a gente está enredado em todo esse jogo, e a gente ainda por cima fica vaidoso achando que a gente é muito melhor porque a gente critica a família o tempo inteiro. Então, quando a gente vive as relações familiares todas, gente, todas, sem exceção, relação com o pai, com filhos, com irmãos, com avós, com tios, primos, porque são relações de muita proximidade, mas se a gente vive essas relações como um núcleo de desenvolvimento consciencial muito poderoso, que muitas vezes faz a gente, nossa, né, o coração ficar contraidinho, mas se a gente fica ali se observando para descobrir o que em nós fez contrair, então, essa família se transformará literalmente em um campo afetivo liberador. E a gente vai passar a reconhecer a nossa família como um agente fundamental para que a gente realize o propósito de estarmos aqui. Então, desejo muito que assim seja por nós todos. Ainda tenho que hoje está cumprido isso aqui, comentar as informações que existem na luz do dia de hoje, aqui no Hemisfério Sul, que são esclarecidas pelo calendário da luz, que a Terra de Rodá criou, e que é baseado no Xing, o hexagrama, que define para a gente quais são os códigos que a luz traz para nós essa semana, é o hexagrama Fogo sobre Trovão, e o texto dele diz assim: a carne velha está estragada. Mordendo uma carne velha ressecada, encontra-se algo venenoso. Bom, a carne velha estragada é a nossa inconsciência, né, gente? Né? Que é quando a gente não, né, realiza logo essa questão toda da família em nós e os desdobramentos disso tudo na nossa vida. Então, essa carne velha estragada é a inconsciência sempre envenena e mata aquilo que é vida celebrativa em nós, que é vida potente, que é vida amorosa em nós. Então, é isso. Cumprido mais importante. E aí vamos lá na nossa meditação, né, Rosa? Sim, sim, vamos lá. Então, agora eu acho que escutando tudo isso, né, é super importante e na verdade, é a gente descobrir esse novo espaço, né, dentro de nós, né, no entorno nosso familiar, que também o nosso próprio social, né, se altera, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que nesse primeiro momento a gente consiga mergulhar nesse espaço, né, de consciência, de transformação e de silêncio, para que a gente possa se abrir para a consciência, para o novo, para a luz que nos habita. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma.
Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
que possamos vivenciar e experienciar nossas relações familiares como verdadeiros espaços nutridores de consciência. Então, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez aqui com a gente, né? E a propósito desse tema, eu recomendo, tem uma aula da Lígia do Sérgio sobre família, né? As pessoas que tiverem interessadas podem fazer contato comigo, né, no meu telefone 21 9 8505 8500, né? Foi uma aula dada ano passado e que vem bem a calhar para a gente ter muito mais consciência, né, nas nossas relações e o quanto a gente pode crescer, né, compreendendo melhor o significado, né? Muito obrigada a presença de todos. Você está muda, Lígia? Opa! Obrigada a todo mundo pela presença. Obrigado, Rosa. Ainda bem que lembrou da aula, eu nem tinha lembrado dela. Pessoal, ficar sempre no coração e na mente que a função psicoespiritual da família, além de acolher, de nutrir, de referenciar, é nos confrontar para que a gente se diferencie e a gente possa liberar toda a potência do ser que somos, do amor. E lembrar que, né, amanhã e hoje, essa questão do calendário maia também tem uma importância. Nós somos muito próximos lá dessa cultura que foi tão magnífica. Então, beijo. Beijo. Beijo, Lígia. Obrigada a todo mundo. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.